Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, sejam bem-vindos ao penúltimo programa dessa primeira temporada do Li no Livro, que vai falar sobre o quarto conto do livro Tempo Estranho, do autor Joe Hill. A gente está fazendo um especial do Joe Hill. Se você quer ouvir os outros dois contos que a gente já resenhou, dá uma olhada nos 2 últimos episódios, tá? E na sexta-feira que vem vai ser o último episódio dessa temporada. A gente vai fechar então com o último conto do livro, que tem 4 contos. Esse conto daqui se chama Chuva. E você vai perceber na capa desse episódio que é o único conto que não vai ter a capinha do conto. Esse conto, os contos desse livro, todos eles têm um desenho especial feito para cada conto. E eu tô colocando na capa do episódio esses desenhos. Esse é o único que não vai ter, porque eu particularmente achei esse desenho muito pesado. E, gente, pra eu achar um desenho pesado, é porque o negócio, pra mim, foi too much, assim. E sobre o que se trata este conto? Chuva vai contar a história da Honeysuckle, o nome dela é Honeysuckle, que é uma moça lésbica, membro da comunidade LGBTQIAP+, e ela está esperando a sua namorada que está vindo morar com ela. Essa menina, a Honeysuckle, ela trabalha como babá de um menininho que neste exato momento está doente e ela está no alto verão americano. Então, aquele verão quente pra cacete que a gente vê nos filmes, que todo mundo vive de shortinho, vive fazendo churrasco, porque o sol se põe 9 da noite, então tá muito quente. A namorada dela tá vindo, e aí quando a namorada dela chega, começa a armar uma chuva, uma que parece aquela típica tempestade de verão, sabe? Que cai um toró desgraçado no local. Então, começa a armar isso. A Honeysuckle tá dentro da casa cuidando da criança, porque é um menininho que tá com algum problema em que o remédio que ele tá usando faz com que ele seja sensível à luz do sol. E é muito bonitinho porque ele, por causa disso, veste uma capa e anda com dentinhos de vampiro e tal. E é graças a este detalhe que ela tá dentro da casa com a criança, que ela não pode sair, que ela consegue sobreviver. Porque a chuva cai, mas não é uma chuva comum. Cai, na verdade, pequenos pregos de vários tipos de metais diferentes. Ouro, prata, até aço. E os pregos vão de... Quer dizer, assim, essa primeira chuva eles falam como prego, outras chuvas eles vão falar como se fossem agulhas, até terem chuvas muito, muito graves que são quase facas de 15 centímetros. E o conto ele vai, na verdade, contar a história da Honeysuckle depois desse acontecimento, o drama que ela vai sofrer com a perda dos entes queridos, porque ela tinha um relacionamento muito bom não só com a namorada, óbvio, mas com os pais da namorada. E é um conto que fala muito sobre preconceito e homofobia, porque ela é uma pessoa que sofre homofobia na cidadezinha dela, que a namorada sofria homofobia na cidadezinha dela também, e ela meio que o mundo, quando começa a acontecer essas chuvas, entra num pequeno colapso ali, entra num pequeno apocalipse, e as pessoas, elas tendem, né? Isso a gente já viu em vários filmes, The Walking Dead, qualquer tipo de filme em que você tem um mundo pós-apocalíptico, você vai ter essa temática. As pessoas, o ser humano, longe das regras que ditam uma sociedade saudável, entre aspas, uma sociedade equilibrada, entre aspas, tem a tendência a agir com a maior violência possível. É como se esses filmes, esses livros, essas histórias contassem, na verdade, que sem as leis que regem a sociedade, o mundo, nós viraríamos animais irracionais. E é com esse conto que eu finalmente começo a encontrar uma costura nesse livro. Quando eu comecei a resenhar esse livro para vocês, conto a conto, eu contei que eu tinha escolhido
resenhar um conto por episódio, porque eu não tinha encontrado a costura desse livro. O que conectava essas histórias, exatamente o que fazia com que essas histórias se conectassem, tivessem a mesma liga e fossem juntas colocadas no mesmo livro. Além de, obviamente, uma decisão editorial. No final desse livro, existe um pós-fácil que foi escrito pelo próprio autor, pelo próprio Joe Hill, que ele conta mais ou menos como estava a vida dele quando ele escreveu essas 4 pequenas novelas, que é assim que ele se refere a esses contos. Parte delas foram escritas durante tours que ele fazia, principalmente na época que ele fazia tour para autografar e lançar o Nosferatu, que é um outro livro dele, que se vocês quiserem eu resenho, porque eu amo esse livro, que é aquele livro que eu contei, que o André cantou Jingle Bell em junho. Então, esse livro. E ele conta que ele foi escrevendo essas histórias ao longo de alguns anos, né? Que começou com essa turnê que ele fez. Todas as histórias foram escritas à mão. Algumas delas tiveram trechos inteiros escritos em guardanapos e aqueles papéis que colocam na bandeja do McDonald's, sabe? Parte dessas histórias foram escritas ali. E essas histórias acompanham toda uma época em que o Joe Hill acompanhou as eleições norte-americanas. E aí que foi que eu entendi quais são as temáticas que ele estava focando nesse livro. Esse livro vai contar e esse livro vai fazer uma reflexão sobre os Estados Unidos socio e politicamente durante esses 4 contos. O que foi fantástico, porque eu li o primeiro, o segundo, o primeiro, o terceiro e o quarto, que é esse, Chuva. E eu deixei o segundo conto para ler no final, porque é o maior de todos. E o segundo conto fala sobre armamento, né? E foi exatamente o último conto que ele escreveu. Então é muito louco, porque o Joe Hill ele vai falar no primeiro conto sobre saúde mental. No terceiro conto, no terceiro conto, que é o Nas Alturas, ele vai falar sobre, de uma maneira muito sutil e muito verdadeira, sobre o mito do cara legal, que na verdade é mais uma forma de perpetuação, em alguns momentos, do machismo na sociedade. Ele tá falando sobre homofobia aqui nesse quarto conto. E aí, o segundo conto, que eu vou ler agora e vou fazer o episódio para sexta-feira, ele vai falar sobre armamento e sobre obsessão que os americanos têm com armas de fogo. Então, assim, é isso. Esse é o famoso Tempo Estranho. O título do livro é perfeito por isso. E quando ele fala tempo, no inglês não é tempo de relógio, é tempo de weather, né? Tempo de climático. E é isso que eu gosto tanto desse livro. Em português, esse tempo ficou com esse duplo sentido. E na minha cabeça, para o autor, o que ele estava vivenciando é uma mudança natural, é uma mudança orgânica do pensamento e do posicionamento do povo norte-americano, que vai culminar com os 4 anos do governo Trump. É muito louco isso. E eu não tô falando que esse movimento de mudança foi para melhor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acabo conectando muito com o Brasil, quando a gente também passou por um movimento de extrema-direita, que acabou por eleger e botar no poder o atual presidente da República. E várias vezes eu me peguei falando assim, cara, não é possível, gente, o que a gente tá acontecendo com esse povo? O que tem na água? E literalmente é isso que às vezes eu acredito que o Joe Hill tenha pensado. O que tem na água para essas pessoas pensarem isso, fazerem isso, entendeu? Enfim, é muito louco. E foi um conto que eu li. Hoje é dia, eu tô gravando no dia 29, eu li no dia 28. Dia 28 foi o dia do orgulho LGBTQIAP+. Então, foi muito emblemático para mim. Eu tô muito tentada a não contar o resto desse conto para vocês. Esperar que vocês se interessem, leiam esse livro. Ele vale muito a pena. Eu gostei. Até agora eu tive um conto só que eu achei ok, que foi o Nas Alturas. Porque é um conto que eu particularmente não gostei de como foi finalizado. O Chuva é um conto que eu gosto muito. Eu matei assim 1h30, gente. Eu gostei muito desse conto. Porém, eu achei o final apressado. O final é bom,
Não acreditem, não achem que eu não gostei, como nas alturas. Não, eu gostei do final, mas eu achei ele apressado. Se tivesse mais umas 10 páginas ali, acho que dava pra finalizar melhor. Fora isso, encontrar essa costura e entender o posicionamento do autor perante a situação social que o país dele estava vivendo foi super legal. Eu acredito piamente em que para você entender um povo, você precisa ler a produção artística feita naquela época. Para você entender tudo o que um povo passou em momentos muito importantes da sua história, como é o momento que estamos passando, essa onda de direita que vem crescendo no mundo nos últimos 5, 6, 7 anos, que culminou com vários presidentes e líderes de Estado de direita, de extrema direita, terem sido eleitos pelo mundo. A Inglaterra também foi nessa, acho que a Polônia também tá assim. E de repente isso tudo culminar com o aparecimento de uma pandemia mundial como o coronavírus, que matou milhões de pessoas e trancou em suas casas bilhões de pessoas, fazendo com que então esses governos de extrema direita sejam colocados à prova. Eu acho que é uma situação que estamos vivendo historicamente muito louca e que vai ser estudada por muitos anos. E ter lido esse livro, que para mim é uma forma de estudar exatamente, ver essa situação acontecendo, essas 4 pequenas novelas sendo escritas, enquanto este homem, que é um cara, lembrando, a família King é uma família de inclinação democrata, é muito incrível. Enfim, não vou contar o final desse conto, não. Quero que vocês leiam esse livro. Esse livro merece muito ser lido. Não é o último livro do Joe Hill que eu vou estar lendo neste podcast durante este ano. Vai ficar para a próxima temporada, quem sabe. Mas com certeza este autor vai figurar muito mais ainda. E sexta-feira é o final, é o último conto desse livro e também o final da nossa primeira temporada do podcast, tá bom? Espero que vocês estejam comigo até lá. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.